Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não importa, meu amigo, qual seja o tamanho do teu pecado, porque todos nós pecamos. O que Deus quer de você é que você se arrependa, busque a face do Senhor e se converta dos seus maus caminhos e ore a Ele. Então Deus, nesse momento, Ele vai passar a olhar para você. Que às vezes você está clamando a Deus, está buscando a Deus e a resposta não vem. É porque você está buscando, mas você ainda não abriu mão de alguma prática, de algum hábito, de algum pensamento. Os nossos pensamentos, quando você dá vazão a eles, eles descem para o coração e faz você praticar aquilo. Ele te corrompe, ele te envenena espiritualmente. Então, a palavra é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se um dia você foi salvo, aceitou Jesus como teu Salvador, você é povo de Deus, se chama pelo nome de Deus. E o objetivo do diabo é afastar você dessa comunhão. E ele entra através da nossa mente, com os pensamentos. Por isso é importante a gente saber controlar os pensamentos. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem dar vazão e cede aqueles pensamentos, faz dele, deixa o pensamento crescer dentro dele e acaba pondo em prática certas coisas. Então Deus diz para você: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aquela cura, aquela bênção, aquela resposta que você quer de Deus, não virá antes que você faça a tua parte. Você tem que voltar para Deus, se reconhecer a tua culpa, pedir perdão. A bênção pode não vir hoje, pode não vir na semana que vem, pode não vir no mês que vem, mas se você persistir, como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, às vezes, a gente pede a Deus, mas a gente não abre mão de certas coisas. A resposta nunca vem. A partida tem que vir de nós. A salvação é grátis, é pela fé. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, o compromisso, esse é nosso. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. Então, se você está numa falha diante de Deus, seja qual for essa falha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os meus pecados. Conversão não é um sentimento, conversão é uma decisão, é uma prática. Aquilo que eu faço de errado, eu vou deixar de fazer. Não porque eu estou sentindo alguma coisa, mas porque eu sei que é o certo. Isso é se converter, é dar meia volta, independente de qualquer tipo de sentimento. Pare com as suas práticas, busque a Deus, ore no mínimo 3 vezes ao dia, tenha o hábito de ler a Bíblia, tenha comunhão com Deus, volte seu pensamento sempre para Deus, quando estiver na rua, no trabalho, na escola, procure estar sempre em comunhão com Deus. Então vai chegar uma hora que Deus vê, realmente ele se humilhou, ele buscou a minha face, ele orou e ele se converteu dos seus maus caminhos. Aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Não é de repente, não é de uma hora para outra, não é de hoje para amanhã. Deus quer ver persistência em você, Deus quer ver compromisso com você. A tua resposta está pronta para ser liberada. Quando o anjo chegou para Daniel e falou assim: ó, desde que você começou a orar, a tua oração chegou a Deus. Eu só tive problema de chegar porque o príncipe da Pérsia me atrapalhou pelo caminho. Mas quando você começa a orar, Deus ouve a tua oração. Mas a vez do príncipe da Pérsia, que é o teu pecado, o teu pensamento, a tua prática, ele atrapalha a bênção de chegar até você. Você tem que abrir mão disso. Você tem que buscar dia após dia, noite após noite, até que Deus veja, realmente ele mudou. Aí Deus vai trabalhar na tua vida e a bênção vai chegar, seja ela qual for. Deus tem prazer em abençoar, mas Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Se você não tem compromisso com Deus não tem compromisso com você. Deus ama a todos. Jesus Cristo morreu por todos, mas o compromisso de Deus é para com aqueles que têm compromisso com Ele. Porque se o sacrifício do Calvário não impactou e transformou a tua vida, o sacrifício de Jesus foi em vão para você. Então, se a resposta não está vindo, meu irmão, ore,
Busca a Deus. Pare de fazer o que você está fazendo. Pare de pensar o que você está pensando. Pare de se acostumar com aquilo que você sabe que Deus não concorda. Ah, mas Deus é bom, Deus vai me entender. Ah, mas eu sou fraco. A Bíblia diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Dizer que você é fraco não vai servir como justifica, como justificativa diante de Deus. Você tem que se querer mudar. A partir de agora eu vou lutar. É uma luta, é uma guerra. O diabo vai trabalhar em cima disso para te fazer desistir. Na tua mente, nos teus pensamentos, nas tuas vontades, no seu desejo, ele vai aplicar. Mas o que a palavra de Deus diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fazer isso um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Mas quando você estiver tão entrosado, tão cheio do Espírito Santo, ele vai ver que aquela tática não funciona. Ele não vai desistir, ele vai inventar outra tática, mas naquela tática ele vai ver que você está firme. Então, meu irmão, seja qual for a tua situação, se Deus não está te ouvindo, é porque você está em falta. Converta-se. Leia 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então, e somente então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A bênção é tua. Mas para ela chegar até você, você tem que vencer o príncipe da Pérsia, o teu pecado, o teu desejo, o teu pensamento, porque Deus é santo. Jesus é santo, nunca pecou. Mesmo quando o pecado da humanidade caiu sobre ele, mas não contaminou ele, nunca pecou em toda a vida dele. Mas quando Deus olhou do céu, ele viu o pecado da humanidade em cima de Jesus. O que Deus fez? Se afastou. E Jesus perguntou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não pode conviver onde tem pecado. Mesmo Jesus sendo santo, sempre foi, é e sempre será, o pecado da humanidade naquela hora caiu sobre ele. Entendeu? Não contaminou a alma dele, mas estava sobre ele, para que nós pudéssemos ser perdoados. Então Deus, quando viu aquilo, se afastou, porque Deus não convive com o pecado. Deus é perfeitamente santo. E se ele se afastou do filho dele naquela hora, imagina nós. Então nós temos que querer a bênção de Deus, temos que querer mudar, temos que querer fazer a diferença. Ser cristão é ser um soldado do exército de Deus, é estar na batalha. Nós estamos na batalha, não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as hostes da maldade do mundo espiritual. O diabo não dorme, o diabo não pisca, o diabo não descansa. O objetivo dele é roubar a nossa alma. Mas o nosso objetivo é o que Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Largue o teu pecado. Peça a Deus ajuda, se converta. A resposta pode não vir hoje, nem amanhã, nem no mês que vem. Mas se Deus olhar do céu e falar, aquele meu servo realmente teve uma mudança de atitude, as coisas vão começar a mudar na tua vida. Jesus te ama, a vitória é tua. E maior é o que está contigo do que o que se levanta contra você. Se você quiser, você pode. Você é um soldado. E para vencer a guerra, você tem que dar muitos tiros. Você tem que lutar contra o teu inimigo espiritual. Porque o teu general, ele te garante a vitória. Agora você tem que querer essa vitória. Senão, se você não quiser, Deus não pode fazer nada. Depende de você. Levante-se, lute. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí, e somente aí, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, seja ele qual for, e sararei a sua terra. Sarar a sua terra te dá saúde, te dá paz, te dá comunhão com Deus. Perdoar os seus pecados é fazer você ter nova comunhão com Deus. Tem que tirar a alegria da salvação que às vezes você perdeu. Jesus está pronto, meu amigo. A decisão é só tua. Se você é soldado, não tenha medo da guerra, porque o teu general é mais valente do que o teu inimigo. Fica na paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.